Além desse exemplo de político com causa, é preciso lembrar para os brasileiros jovens de hoje que Joaquim Nabuco foi um nacionalista cosmopolita. Coisa difícil, porque ou nós fazemos um cosmopolitismo abandonando a nação, ou hoje nós fazemos um nacionalismo que não consegue perceber que o mundo ficou global. Joaquim Nabuco, 100 anos atrás, faleceu, e ele foi, durante a sua vida, um cosmopolita nacionalista. Ele foi capaz de ter um apego não só pelo Brasil, mas até mesmo pelo seu Pernambuco, e ao mesmo tempo ser um homem do mundo inteiro. Não só pelos idiomas que falava, não só pela cultura universal que tinha, mas pela vivência que ele tinha do que acontecia no resto do mundo. Este sentimento de ser um cosmopolita sem perder o apego ao local é um exemplo que nós precisamos seguir no Joaquim Nabuco. A capacidade de saber para onde ia o mundo e querer fazer com que o Brasil, com as suas peculiaridades, caminhasse também nessa velocidade das coisas boas que de lá vinham e que lá fora ele ia buscar. Mas não só isso. A capacidade de perceber que a abolição que ele conseguira estava incompleta, o que muitos ainda não perceberam. Joaquim Nabuco foi um ético, não apenas no comportamento, de uma vida limpa, mas foi um ético nas prioridades. Ele foi um ético nas prioridades ao lutar pela abolição, ministro, e ao mesmo tempo foi um ético para dizer: a abolição não estará completa enquanto não fizermos a reforma agrária e colocarmos os filhos dos escravos na escola. E Joaquim Nabuco insistia e dizia: a liberdade não vem só do direito de você dizer para onde vai, mas de saber como caminhar. E o como caminhar não vem só da liberdade, o como caminhar vem da educação que o homem livre tem. Joaquim Nabuco foi um homem que colocou a ética nas prioridades como uma razão de ser da sua atividade política. Isso a gente precisa lembrar. Hoje em dia já se descobriu, felizmente, a ideia da ética no comportamento e é uma cobrança geral. Mas a gente não descobriu ainda a ética nas prioridades. Nós não descobrimos ainda que colocar o recurso público, sem roubá-lo, em obras faraônicas, sem compromisso com as necessidades do povo, é corrupção também. A corrupção não está apenas em agarrar o dinheiro do povo e colocar no bolso. A corrupção está também em pegar o dinheiro do povo e aplicar legalmente, sem apropriação indébita, mas em projetos que não estão de acordo com as necessidades do povo. Joaquim Nabuco percebia. Ele olhava as próximas gerações e não as próximas eleições. Por isso ele era um estadista e não apenas político. Era muito mais do que um político. Era um estadista. Essa atração pelo futuro é que permitiu dele ficar na história como um dos inventores do Brasil. Ele não apenas fez a política do dia a dia, ele fez a política olhando lá na frente, aonde o Brasil estaria a serviço das gerações futuras de brasileiros e da humanidade inteira. E é essa atração pelo futuro que levou a ser um abolicionista. Essa atração pelo futuro que levou a defender a liberdade de cada ser humano. Esta atração pelo futuro e o profundo sentimento humanista que ele carregava dentro dele e que fica marcado em cada palavra dos seus textos. Textos que, ao mesmo tempo de um conteúdo brilhante do ponto de vista do humanismo, têm uma beleza profunda no uso da língua portuguesa. É por isso que ele não apenas foi uma mente privilegiada do ponto de vista da razão, como às vezes dissecava a realidade, mas ele foi um homem de um profundo sentimento de como usar a estética e como usar a ética a serviço de um povo. Pena que Joaquim Nabuco não viveu o suficiente para tentar nos convencer, com a sua mente privilegiada, de que o Brasil pode sim fazer isso que ninguém quase acredita: sermos campeões mundiais em educação. Então acredita. E mais ainda,
neste Brasil campeão mundial da educação, não haver a menor desigualdade entre a escola do mais rico e do mais pobre, do que mora numa cidade grande ou numa cidade pequena, do branco ou do negro. Falta um Joaquim Nabuco hoje para ter a capacidade de convencer disso, que deveria ser muito mais fácil do que convencer um povo que vivia há séculos na escravidão de que era possível viver sem escravidão. Esse talvez tenha sido o maior de seus méritos. Convencer do impossível, de que sem escravos esse país não apenas continuaria funcionando, mas funcionaria muito melhor. Felizmente o Brasil teve o Joaquim Nabuco e a história de nosso país seria muito diferente se não tivesse existido ele naquele momento. Felizmente nós temos Joaquim Nabuco para mostrar ao resto do Brasil de hoje de que vale a pena fazer política quando é possível com P maiúsculo, quando é possível com sentimento, com a razão, com a lógica, com a causa que teve Joaquim Nabuco. Viva Joaquim Nabuco, que continua vivo!